Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Med Diários e hoje vai ser mais um diário de internato em que nós vamos falar sobre nosso estágio de psiquiatria. Antes de começar o vídeo, a gente vai pedir para vocês se inscreverem no nosso canal para receber notificações de todos os vídeos que a gente postar aqui pra frente. Também sigam-nos nas redes sociais que a gente sempre tá postando umas coisas diferentes lá. Em linhas gerais, nós tivemos 3 semanas de estágio, normalmente a gente tem 4, mas por conta de feriados e várias coisas da faculdade foram 3 semanas. Apesar disso, a gente gostou bastante, foi o estágio que deu para aproveitar. E a gente teve atividade em 2 ambientes. Um foi no HU, que é o nosso hospital universitário muito querido, inclusive a gente gravou Med Vlog lá, se você não assistiu, acessa, que tá bem legal. E também a gente teve atividade no HC, no Hospital das Clínicas, especificamente no Instituto de Psiquiatria, que a gente chama de IPQ. Então, se vocês ouvirem de falando IPQ, é esse lugar. E essas atividades, elas englobaram tanto ambulatórios que a gente acompanhava, quanto ambulatórios que a gente era responsável, aulas e também algumas atividades que a gente não consegue classificar como aula, nem como um ambulatório, que era uma coisa bem diferente, a gente vai explicar pra vocês mais pra frente no vídeo. Como é de costume nesses estágios, a panela foi dividida em vários grupinhos e cada dia cada um tinha um ambulatório diferente. E alguns desses ambulatórios que a gente acompanhou, mais vendo o residente atender, de vez em quando a gente podia atender junto, foi o ambulatório de impulsos, e daí tinham pacientes que eram, por exemplo, viciados em jogos. Também tinha ambulatório de transtornos alimentares, e atendia principalmente pacientes com bulimia, com anorexia, também compulsão alimentar. Também nós acompanhamos um ambulatório específico para TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e para quem já estudou um pouquinho sobre isso sabe que tem vários tipos. Às vezes as pessoas pensam que é só quem lava muito a mão, essas coisas, mas não, tem vários tipos de TOC, então por isso que tem que ter um ambulatório específico para isso. Também nós passamos pelo ambulatório de disfunções sexuais, e a maioria dos pacientes tem algum tipo de parafilia. Também tinha um outro ambulatório que era para dependência química, então tanto álcool como cocaína, crack e outras coisas. Nesse ambulatório especificamente a gente atendeu um paciente para tirar toda a história completa, depois a gente discutiu o caso. Mas a maioria deles era mais para acompanhar o residente atendendo. O que era muito bom também, porque a gente tinha essa experiência de ver como tinha que ser a consulta, como eles abordavam esses temas, qual era a reação e a relação médico-paciente também, então foi bem legal. Já em outras ocasiões, nós tivemos a oportunidade de desenvolver muito mais uma autonomia e nós pudemos atender sozinhos no primeiro momento e depois discutir o caso com os professores. No Instituto de Psiquiatria, o ambulatório que nós podíamos atender sozinhos era chamado de transcultural. Esse ambulatório tem esse nome porque ele recebe pessoas de outras culturas, teoricamente. Então, tanto pessoas estrangeiras, então que são de outros países, estão vivendo no Brasil agora e precisam de um tratamento médico, e também esse ambulatório atende pacientes que são surdos ou mudos, que daí também precisa ter uma abordagem totalmente diferente. Então, teoricamente, esse ambulatório foi criado para esses dois tipos de pacientes. Mas como nem sempre tem uma demanda muito grande desse tipo de paciente para o ambulatório, então ele acaba recebendo pacientes de encaminhamento geral. E são esses pacientes que nós, alunos, podíamos atender sozinho. Então, a gente pegava um caso, chamava o paciente, a gente conversava com ele durante, 40 minutos, 1 hora, dependendo do caso. Depois discutia com os nossos professores, residentes, e depois passava a conduta para o paciente. E o outro lugar que a gente tinha essa autonomia também, como vocês devem já estar imaginando, era no HU. Porque lá é um hospital justamente para alunos mesmo, ele tem um enfoque totalmente acadêmico, então a gente já chegava lá com esse objetivo de ir no ambulatório para atender vários pacientes. A gente foi dividido em duplas, e daí cada dupla atendia pelo menos 2 pacientes por dia. E era bem legal, pelo menos eu gostei dessa experiência no HU, a gente tinha os pacientes. O ruim é que muitas vezes a gente não conseguia ver o paciente no seu retorno, porque os retornos eram de 1 mês ou um pouquinho mais. Daí a gente não via, isso era uma coisa que os pacientes reclamavam também. Ah, não vai ser você que vai ver a gente na próxima consulta, não sei o que. Então eles gostariam que fosse assim. Eu tive um retorno que foi mais cedo e eu vi como foi muito legal você ver o seu paciente de novo. Isso é só um parênteses. Mas lá no HU a gente atendia bastante gente da região e da comunidade USP, então alunos de qualquer unidade da USP, não só a cidade universitária, passavam lá e a gente fazia esse suporte para eles. E foi muito legal, eu pelo menos vi vários casos diferentes, não vi só um tipo de transtorno, e eu achei que foi uma boa abordagem, as discussões eram legais e eu aprendi bastante. Fora isso, uma outra atividade que nós participamos, que era bem diferente de qualquer ambulatório, era o Hospital Dia. A gente já falou dele para vocês também em um outro daily vlog, se vocês quiserem a gente vai colocar o link aqui embaixo. Mas o termo hospital dia, assim, em geral, na medicina, é um lugar em que os pacientes vão, não precisam ficar internados, mas eles precisam fazer algum
procedimento pequeno ou tomar uma medicação que precisa ser no hospital. Então eles vão lá para o hospital o dia, ficam um período do dia e depois voltam para casa. Na psiquiatria também existe essa função, que é os pacientes irem lá e tomar um remédio. Mas além disso, tinham muitas outras atividades que eram feitas no hospital dia lá do IPQ. Eles têm toda uma programação da semana e essa programação ela é feita por uma equipe multidisciplinar. Lá, todas as diferentes especialidades de atuação em saúde têm o seu papel e têm a sua autonomia. Então tem terapia ocupacional, tem fisioterapia, tem fono, tem tudo lá, tem médico. Cada um desses profissionais tem um horário reservado para fazer alguma intervenção específica. Então também tem psicólogos fazendo uma psicoterapia. Depois também tem atividades em conjunto entre todos eles. Então é muito legal ver, eles falam bastante isso, uma equipe multi que trabalha bem e que faz um trabalho bem intenso com os pacientes. Então, os pacientes estavam lá fazendo suas atividades normais, nós éramos inseridos para ficar conversando e também para ajudar nas atividades, se a gente quisesse fazer alguma coisa também, uma caixinha, pintar, fazer algum desenho. O nosso segundo dia foi uma oficina de cozinha, então lá tem uma cozinha experimental e os pacientes fizeram um brigadeiro e beijinho, foi bem legal também, a gente ficou ajudando. Inclusive, assim, como não tava para todo mundo ficar na cozinha, uma parte ficou meio que de fora e o Fábio ficou tocando, pegou um violão, eles fizeram uma roda de música, foi muito legal. E depois, no terceiro dia, ia ser um passeio externo. Normalmente eles fazem indo visitar, por exemplo, um museu, um parque, ia ser no Parque do Ibirapuera. Mas como o tempo em São Paulo estava muito ruim, acabaram desistindo, a gente ficou lá mesmo e fez uma nova oficina de trabalhos manuais. E a gente ficou fazendo tsuru, não sei se vocês conhecem, aquele passarinho japonês, uma gracinha. E daí foi muito legal também que a gente ficou, quem sabia ensinava o outro, e os pacientes super dedicados fazendo. Então foi uma interação muito diferente pra gente, porque era pra gente estar inserido naquela atividade como participante, não como médico de jaleco, indo entrevistar o paciente. Então isso foi bem diferente. No fim das contas foi leve e terapêutico pra gente também. E os professores frisaram bastante que, apesar das atividades serem lúdicas, então a gente se divertia bastante interagindo com os pacientes, cozinhando, tocando música, ela também tinha um fim terapêutico. A maioria dos pacientes que estão lá no hospital dia estão em um período vulnerável, né? Estão em um tipo de tratamento, estão em recuperação da condição clínica deles. Por causa disso, o hospital dia tem como uma das funções principais, um dos objetivos principais, potencializar a autonomia dos pacientes. Então, parte dessas atividades é para aumentar a autoestima deles, é para ensinar alguma habilidade nova, é para fazer eles se socializarem entre si e com a sociedade em geral. Então, às vezes, eles abrem as portas do hospital dia para a sociedade poder ver como que é o trabalho. Então, tem um fundo lúdico, tem um fundo assim que é bem divertido, mas tem um fundo também que é para ajudar os pacientes na recuperação clínica deles. E além de tudo isso, a gente também teve várias aulas com os nossos preceptores. Nós tínhamos 3 preceptores. Toda semana também tinha uma entrevista com algum paciente que tinha alguma condição clínica que era bem característica, que a gente tinha que ver. Então a gente viu, acho que 3 pacientes muito marcantes e foi uma boa experiência também. Todos eles super dispostos também a conversar com a gente. Nesse nosso estágio de psiquiatria, assim como foi em dermatologia, a gente não teve muitas responsabilidades na enfermaria, que é onde os pacientes ficam internados. E na grande maioria dos estágios do internato a gente tem que fazer a evolução dos pacientes diariamente, mas nesses 2 estágios a gente não teve. Porém, como tentativa da gente se inserir um pouquinho nesse meio, os professores implementam um sistema de plantão. Não é um plantão também de ficar a noite inteira no hospital, mas é um plantão de entrevistar os pacientes que vão ser internados em cada dia. Então todo dia tinha 2 alunos de plantão e depois que acabavam nossas atividades normais, a gente tinha que procurar o residente que também estava de plantão e perguntar para ele quem eram os pacientes que tinham se internado durante o dia e para a gente poder conversar com eles e tirar a história deles para poder aprender. Então esse foi o nosso estágio. Nós achamos que a parte que a gente mais gostou, principalmente, foram os momentos que a gente teve autonomia e teve esse contato bem próximo e prático com pacientes. Então, onde a gente atendeu e conseguiu discutir os casos. As aulas foram legais, mas a gente também já tinha tido uma base boa de aulas no 4º ano. Então, foi uma complementação e também uma revisão de tudo aquilo que a gente já tinha visto, o que foi muito bom também. Então, esse foi o panorama geral e também no final a gente teve a nossa prova na sexta-feira. Eu achei a prova bem difícil do que eu esperava. A gente teve 3 questões escritas e 14 testes, mais ou menos. Foram várias coisas que eles falaram nas aulas, mas eu achei que tinha muita pegadinha, sabe? Tipo, tinha coisa que era... Você ia ser muito induzida a responder uma coisa, mas... Assim, tinha uma coisa que era para ser respondida, mas se você filosofasse um pouco, que aconteceu muito comigo, você se confundia, porque, por exemplo, tinha um lá, o paciente chega, ele tá agitado no PS. A primeira coisa que eles falaram pra gente na aula
É, assim, acalma o paciente, leva ele pra uma sala mais tranquila. Mas aí não tinha nenhuma alternativa que era assim, daí tinha uma alternativa que era muito drástica, daí eu fiquei, mas o que eu faço? Daí eu errei muitas questões por causa disso. Mas tudo bem, né? A gente supera essa fase. E acho que vai dar tudo certo no final, porque tem conceito. E como se não bastasse, temos também a prova. A gente tem, como parte da nossa nota, temos que entregar uma anamnese, que é uma história, né, clínica. Então a gente vai usar uma das que a gente entrevistou ou no plantão ou lá no HU. E também um trabalho subjetivo, e daí é bem a cara da psiquiatria, né? É um relato da sua experiência na psiquiatria, alguma coisa que te marcou, sei lá, alguma coisa assim mais profunda do que você entendeu ou do como você vê. É livre, né? Cada pessoa vai fazer alguma coisa. E não precisa ser texto. Não precisa ser texto. Pode ser desenho, pode ser um tsuru, um origami, pode ser um vídeo, qualquer coisa que as pessoas sentirem de fazer, desde que tenha a ver com a experiência que a gente teve durante o estágio. O Fábio fez um trabalho top, gente. Não. Mas eu fiz uma musiquinha assim, só porque achei que era mais fácil do que escrever um texto gigante. Eu tô com dificuldade, eu comecei a fazer um texto, mas eu lembrei de uma experiência muito legal que eu tive. Eu acho que eu vou fazer sobre essa experiência, mas deve ser um desenho. Depois eu conto pra vocês em um próximo vídeo de experiências marcantes na medicina. E se vocês quiserem, fiquem de olho que a gente posta aí algumas semanas mais pra frente. Então, basicamente foi esse nosso estágio. Tem muita coisa que a gente gostaria de falar sobre a psiquiatria, porque é uma área muito diferente do restante da medicina. Só pra vocês terem uma ideia, existe uma coisa que chama exame psíquico, que é a gente examinar o jeito que a pessoa tá pensando, como que tá o humor dela, como que tá o afeto dela, como que é a inteligência, a memória dela. Então, é uma coisa que a gente não se atenta tanto assim nas outras áreas da medicina, mas que na psiquiatria é o essencial. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo específico sobre as diferenças da psiquiatria em relação às outras áreas da medicina. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Fora isso, a psiquiatria é uma área que lida com o sofrimento humano de uma maneira diferente, né? São umas angústias mais internas da pessoa. Porque quando a pessoa está com um problema assim, mais físico, a gente consegue examinar de uma maneira mais objetiva, né? Então a gente mede a pressão arterial, a gente vê exames laboratoriais, a gente faz um exame de imagem e vê o problema, é mais palpável. Na psiquiatria, pelo menos pra gente que estamos começando e não temos tanta experiência, foi uma experiência muito diferente de lidar com o sofrimento dessa parte mais psíquica, dessa parte mais interior, uma parte mais profunda do ser mesmo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe a curtida de vocês aqui também. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber as notificações de vídeos. Tem as nossas redes sociais que a gente vai colocar aqui na tela para vocês e também a nossa caixa postal. O vídeo de hoje foi esse, até a próxima!